Ah, Pronto. estamos aqui a postos. É... Professor Roberval, rapaz. Muitas histórias, viu, Rafa? É, rapaz. Aí eu lembro que desde, acho que foi na pós, mas até antes da pós já falava já dele já. O famoso Bear. Peraí, Rafa. Agora. Agora ficou melhor. Ele já tá aí, viu, Rafa? Mas a gente esperar chegar mais algumas pessoas pra gente poder fazer a abertura É e. normal fazer essa entrada agora sempre. Por enquanto aí tá Pedro está presente e Bea está presente também aí. Por enquanto estamos na companhia deles. Nós fazendo aí nossa última live do mês de junho. Né? Esse mês aí tivemos três, né? Nosso primeiro que foi um bate-papo com todos. E aí conversamos, na oportunidade, conversamos com Pauliana, com Matias. E aí, devido aos problemas técnicos com o Matias, na outra semana tivemos a live com ele. Foi muito boa, né? Muito rica de histórias. E hoje nós fazendo a nossa última do mês, com o professor Bea também, que com certeza não será diferente e será muito boa também. É verdade. Professor Robert Valpaz é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, é um grande amigo, e além de amigo, eu tenho ele como se fosse de fato um tio meu. É uma pessoa que teve assim interferências significativas em relação à minha vida profissional. Para algumas pessoas que não sabem, eu antes de fazer educação física eu fazia um outro curso, né? E sempre que eu encontrava com o Bea, ele me dizia: rapaz, você está no curso errado, você tem que fazer educação física. E ele tinha razão. Na verdade, eu iniciei um outro curso porque na época era o boom do momento, né? Eu fazia um curso de sistemas da informação, o início da informatização no Brasil, e aí a gente, mais jovem, a gente acaba entrando no curso, mas lá dentro a gente acabou identificando que realmente não era a praia da gente. E ele era uma das pessoas que me falava o tempo todo que realmente aquele curso não tinha nada a ver comigo e que eu tinha que fazer educação física. E aí eu já tinha inclinação para educação física e com o incentivo dele, isso foi sendo potencializado. Dele, da minha família, né? De Paulo Gilberto, né? Um grande amigo também, inclusive meu padrinho de casamento, que me incentivou bastante para que eu fizesse educação física. E aí eu e Bé, a gente tem várias histórias, né? Já fui atleta dele um período da minha vida na seleção de Madre de Deus. Já fizemos parte de grupos de baba. E é uma pessoa que me inspira como professor, porque realmente ele tem uma história muito bonita dentro da educação física. E como tanto ele quanto eu gostamos muito do futebol, a gente comunga, né, desse gosto, né, pelo futebol. A gente está sempre trocando figurinhas, falando a respeito de várias coisas, inclusive do futebol. A gente já fez parte de um grupo de baba, né, todos os sábados. Éramos um dos responsáveis pela organização desse baba. Então a gente tem muitas histórias juntas. Estamos inclusive agora fazendo um curso juntos, fazendo uma certificação. Realmente ele é uma referência na educação física, é um cara muito conhecido em Salvador, né? É, Tem uma história assim muito bacana, tanto na educação física quanto no futebol.
Mas nada melhor do que ele mesmo contar essa história, né? E a gente poder ouvir essas experiências, né? Esse legado que ele vem deixando aí dentro da educação física. E nada melhor do que a gente poder ouvi-lo, né? Então, Exato, exato. É isso para quem está chegando agora. Desde já agradecer a presença de todos. No momento aqui, vamos ver. Eu sempre gosto de falar as pessoas, porque é muito importante as pessoas que acompanham, né? E não são números, são pessoas. Eu sempre trato como pessoas. Não é apenas 10, 12, não é apenas mais uma pessoa. São pessoas que acompanham, né? Então temos aqui no momento Juliana, né? Paulinha, professora Bombom, Suzana, Patrícia, Pedro, Gilson, Dalva, Fernando, né? Dindara e o nosso convidado, Bea. Então, para quem está entrando agora, estou começando aqui hoje mais uma live, né, do nosso programa Proatif em pauta. Quem não sabe, o Proatif é uma empresa de assessoria, né, de atividade física, no qual eu, Rafael e Jussi somos sócios, aí há de 12 anos já. Né? Isso é um trabalho que vem desde o início da faculdade, se estendeu na pós-graduação e estamos até hoje aí, juntos. E aí a gente veio fazendo essa série de lives, já tem 2 meses já, né? Graças a Deus, com muitas histórias compartilhadas. E hoje mais uma história que a gente vai compartilhar aqui com vocês, que agora vou convidar ele. Jussi, como o Instagram ela tem as regras, né? Ela só permite compartilhar 2 telas. Eu estou logado com o Instagram da empresa, Jussi Condeu e pessoal. Né? Eu vou chamar o nosso convidado, Jussi vai sair no momento, vai ficar na intermediação, ouvindo as perguntas de vocês se estiverem, fazendo a seleção para que a gente possa fazer um bate-papo no final. E Jussi no final retorna para fazer o encerramento. E aí eu lembrando também que o Instagram tem uma duração de 1 hora, que aí ele encerra, né, quando dá 1 hora ele mesmo derruba a live. E lembrando também que vai estar disponível no YouTube, né? A gente tem o nosso canal no YouTube, só procurar lá Proatif. Todas as lives, todas as transmissões estão indo para lá e fica lá guardada para quem quiser assistir depois. É isso? Então é isso, Jussi. Rafa, Muito obrigado, até daqui rapidinho, a Rafa, pouco. só para reforçar, como o Instagram ele estabelece 60 minutos de live e após os 60 minutos ele encerra, a gente pôde observar durante todas as lives que esse tempo estabelecido pelo Instagram e por nós, até porque a gente monta uma pauta para direcionar a fala dos nossos convidados, isso depende muito da dinâmica, né, da live, da fala do convidado. E isso, de certa forma, acaba muitas vezes interferindo com relação à questão do tempo. Então, assim, se porventura, ao chegar os 60 minutos e o Instagram interromper, todas as pessoas que estiverem na live, é interessante que volte para que a gente possa fazer o arremate final, as considerações finais, e assim a gente finalizar a nossa live. Porque muitas vezes a pessoa acaba achando que não vamos voltar mais e aí a pessoa não pega essa parte final, tá? Então, vocês já sabem, ao término de 60 minutos, se por acaso não for o suficiente, a gente vai voltar. É isso aí mesmo, professor. Obrigado pela lembrança. Vamos lá, restamos em 12 minutos. Então, Beleza, temos Rafa? aí só 48 minutos pela frente para conversar com o professor Bea. Valeu, Jussi. Até daqui a pouco. Chama Valeu, agora o nosso Rafa. convidado. Abraço. Um abraço. Beleza. Bom, vou chamar agora nosso convidado e vou falar aqui para vocês o currículo dele, porque tem que fazer a apresentação, né? Não posso deixar. Mas antes, quero que primeiro ele apareça aqui na nossa câmera, para que a fala corresponda com a imagem da pessoa de quem está falando. Já mandei o convite, o professor Roberval. Só aceitar agora o convite que está chegando aí. Pronto. E Bom, aí, tudo bem?
Tudo bem, professor. Seja Eu bem-vindo. estou bem. Me diga aí, estou na posição certa, está tendo Tá áudio, tudo. ótimo. Tá tudo certo. Só vou fazer a apresentação aqui agora do senhor, para quem está em casa saber. É o professor Roberval Paes, mais conhecido como Bea, é professor Sim. de Educação Física, era graduado pela UXAL, né? É pós-graduado também em Educação Física, pela Educação Física Escolar pela Universidade Gama Filho, Perfeito, treinador de futebol profissional da ABTF, perfeito. professor e fundador da Escolinha de Futebol do Esporte Clube Vitória, professor de Confere. Educação Física do Colégio Estadual Rotary, criador do projeto de base do futebol feminino do Esporte Clube Vitória, cruza, cabeceia, faz o gol, defende, ataca. O que mais, professor? Falei isso mesmo? Falta mais alguma coisa? Se tiver, complemente. Ô, Rafa, legal, valeu. Você já me deu todo o meu currículo, toda a minha moral. E é o seguinte, Jussi, vou aproveitar que Jussi estava falando aí ao meu respeito, e ele esqueceu que eu dei títulos a ele, bicho a ele, jogando futebol. Ele esqueceu do campeonato pelo Gafufba. Ele só falou do Baba. Esqueceu, ele jogava no meio campo e vinha pro abraço, porque eu que fazia os gols. Ele esqueceu de falar esse detalhe, né? E, inclusive, ele foi dizendo nossa relação. Eu ia passar toda essa informação, até porque ele foi meu atleta, né? Ele foi meu atleta, e depois ele passou, né, a jogar comigo. Então, ele tem o maior prazer de ter jogado comigo. Você entendeu? Com certeza. Porque o professor, o aluno depois jogou com o professor. Isso é muito importante. Olha só, Rafa, eu quero agradecer, né, a Proaf, né? Proafit, né? Proatif, a Proatif em seu nome, né? Em nome do professor Jussi, até porque essa história que Jussi contou, eu vim te conhecer por intermédio dele também, é isso? E também quero parabenizar, né, vocês por conta dessa iniciativa. Eu venho acompanhando, inclusive, as suas lives, legal, você vê que eu entro. Teve um dia até engraçado que eu estava cozinhando, aí você... Foi, eu chamei a câmera, você está cozinhando, posso abrir aqui agora? Não. Aí não deu para entrar, mas é isso aí. Então, parabenizo por essa iniciativa, né, de vocês terem essa ideia de fazer isso, e dizer que eu sou de uma geração, né, que não é tecnológica, eu sou do tempo do giz e do quadro negro ainda, olha para aí, que problema. É verdade. Então, para eu... claro, gastava muita unha, escrevia muito, entendeu? Então, eu estou tendo, assim, a assessoria da minha filha Dindara, assessoria para assuntos tecnológicos, e sem nenhuma paciência, mas vamos lá, é isso aí. Quero dizer também que eu vou procurar trabalhar dentro desse tempo, né? Inclusive, quero pedir a você que vai mediar essa situação, que eu dividi, eu fiz uma pauta, né? Eu estou com minhas colas aqui na minha frente, eu fiz uma pauta, e nessa pauta eu quero dividir em 3 etapas, né? Eu quero, inclusive, que quando eu acabar a primeira etapa, que você me diga o tempo que eu fiz. Entende? Certo, estou com um cronômetro aqui. O tempo que eu fiz nessa pauta, até porque eu falo muito, não é demais, quem fala demais é que se atrapalha, eu falo muito, então eu quero que você coordene isso. Então, são divididos em 3 etapas. Como eu só tenho 38 anos de educação física, formado em 82, né? Então, de 82 para cá, até os dias atuais, são 38 anos. Então, imagine eu fazer uma live de 60 minutos, com todas as minhas experiências. 38 anos, não cabe tudo, né? Não ia dar. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei algumas coisas que eu acho importante, eu vou ser bem breve, né? E você coordena isso aí. Para que eu faça essa divisão, eu coloquei a primeira etapa, é claro, eu vou falar sobre as minhas origens, porque a origem é tudo na vida da gente. A nossa origem é o retrato do que a gente vai ser no futuro. Então, se eu cheguei até aqui onde eu estou, é fruto da minha criação, da minha base. E isso é uma herança, né, que eu guardo e que acho muito importante. O segundo momento da minha fala vai ser em relação
a parte acadêmica, né? A formação da minha história lá na UPSAL. Vou contar a história para a galera que anda se queixando de que falta isso, falta aquilo. Eu vou contar todas as... que eu tinha uma faculdade farta. Não tinha nem prédio. Imagina. A gente vivia emprestado. Vou começar por essa história. E a terceira etapa, falar dos meus projetos, né? Tanto os projetos de minha criação, como os projetos que eu trabalhei no âmbito escolar, no âmbito esportivo profissional, no âmbito esportivo amador, né? No âmbito até hospitalar também tem, e no âmbito político, né? Não poderia deixar essa parte. E aí eu vou tentar colocar, aos poucos, falando um pouco de cada um e fazendo uma resenha de cada parte. Tá bom, Rafa? Sem problema. Então, é isso. Então, vamos lá. Eu sou filho da Federação. Roberval Paz, professor, o nome Bea. E hoje eu tenho 61 anos e sou filho de Dona Zisélia, grande mulher, retada, guerreira, tá viva, e de seu Rael, conhecido como 30, lá na Federação, porque era policial e o policial tinha número. Então, essas duas figuras criaram uma família de 7 filhos, né? Eu incluso, é claro, 6 irmãos comigo, e o meu pai, um cara que trabalhava, corria atrás, minha mãe, doméstica, né? Lavava roupa, vivia na barrela, mas o objetivo dela era fazer que os filhos estudassem, para ser alguém na vida. Então, lá atrás, ela já tinha acertado tudo o que ia acontecer, e a prova viva somos nós, né? Da nossa família. E eu, meu pai também, que é parceria com ela, e nos criou. A gente morava na rua Caetano Moura, lá na Federação, numa avenida, né? E essa avenida, a gente vivia numa casa com 4 cômodos, numa situação muito humilde, com muita dificuldade. Então, foi uma luta muito dura, mas que o resultado foi todos os filhos que estudaram, todos os filhos chegaram onde tinham que chegar, cada um tomou o seu caminho, tomou o seu rumo, e todo mundo hoje é feliz. Lá no passado, eu tenho um irmão, inclusive hoje, que ele é médico em São Paulo, e ele é um ano mais velho do que eu. Ele na época, só estudava, e eu só jogava bola. Então, eu tenho um fato interessante com ele, que minha mãe fazia o seguinte, colocava os filhos na mesma escola, todo mundo no colégio. E aí, teve uma época que as professoras iam fazer a chamada, né? Porque meu irmão é mais velho do que eu, ele passava por todos os professores que eu ia ter no outro ano. Aí a professora chamava assim, Roberval Bonfim da Paz. Aí falava, você é irmão de Reinaldo Bonfim da Paz? Que diferença! Meu irmão estudava, então meu irmão estudava e eu jogava bola. Aí o que aconteceu? Como a gente morava ali na Federação, tem um lugar hoje que é chamado de Vai Quem Quer. Eu acordava de manhã e a gente lá na avenida, o sanitário era do lado de fora. Aí eu saía com a escova para escovar os dentes, quando olhava, o baba já estava comendo. Aí, meu irmão, não tinha escova certa, eu descia para pegar o baba, com medo do meu pai que ia chegar, porque ele chegava porrada todo dia. Meu irmão estudava todo dia, eu tomava porrada todo dia, porque jogava bola. Entendeu, Rafa? Aí eu sabia que meu pai chegava meio-dia, ia jogar bola e perguntava, que hora é essa? Aí os caras, 9? Que hora é essa? Depois, meu irmão, eu entrava no baba que disse meu pai, quando dava meio-dia, eu me gritava assim, ô, Roberval, suba! O couro comia todo dia. Então, essa foi uma das histórias interessantes que eu passei, né, junto com meu pai. Mas eu tinha 2 irmãos, né, que hoje faleceram, né, e que estão no céu, Raimundo e Rubinho. Eles, né, sabiam que eu jogava bola. Então, era os caras que... Era meu tiete, porque era irmão caçula. Então, esses caras faziam de tudo para que eu fosse jogador de futebol. Aí eles me levaram, eu participei de uma Copa de Leite em 70, a primeira Copa de Leite em 70. Passava na televisão, todo mundo via. Aí eu comecei os meus primeiros passos no futebol. E aí que começa a minha carreira dentro do futebol, que me levou, eu fiz um teste na Fazendinha,
não é do seu tempo, porque o seu tempo é do Fazendão, do Bahia. E eu fiz um teste, inclusive, na época eu tinha 14 anos, ia para lá para os Tiep, soltava na Pituba, pegava o ônibus, e naquela época a gente dava traseira. Da traseira é saltar pelo fundo. Aí eu ia, e aí eu fiz o teste. Passou eu e mais outro colega, que é Cristóvão, que é treinador do Atlético Paranaense, goianense, e que nós passamos. Aí eu segui uma carreira no Bahia, no Dente de Leite, depois no Infanto Juvenil e depois no Juvenil. E fora isso, a gente, né, no bairro, na própria escola, eu estudei no Edgar Santos, meu ensino fundamental, e no colégio era sempre um destaque, porque o cara tinha muita habilidade, jogava muito. E nessa onda toda, eu consegui jogar no Bahia, tive um bom tempo, foi uma carreira muito curta, porque inclusive nessa época, a gente não existia o júnior, era juvenil. E para você jogar no profissional, você tinha que estourar a idade, só depois de 20 anos. Então era muito difícil jogar no profissional do Bahia, mas eu consegui chegar, porque era uma época que só jogava no Bahia quem sabia jogar, tinha que ser muito bom para jogar no Bahia. E eu consegui ter essa pequena carreira, e que depois existiu uma coisa interessante, que é por isso que eu agradeço a minha mãe hoje, que eu sempre joguei, mas eu nunca deixei de estudar. Eu sempre estava estudando, eu fazia meu estudo paralelo. E lembro, inclusive, que na época o Bahia tinha um diretor, que ele era um dos donos do Águia. Tinha um cursinho chamado Águia. Então, eu fiz cursinho lá para fazer vestibular para educação física, certo? E aí, paralelo ao futebol, depois que eu estourei a idade, também dei o azar, que no meu último ano, para passar para o profissional, eu tive uma condução, treinando já no profissional. E aí foi o fim da minha carreira, mas o início de uma outra carreira, que é a carreira de professor que sou até hoje, e que, graças a Deus, isso me ajudou bastante. Não tinha como não ser diferente, né? Sua história no futebol, porque desde pequeno, realmente, quando está no sangue, ou quando alguma paixão realmente puxa a gente, não tem para onde correr. E acho que fez o certo diferencial de muitos aí, né? Independente disso, ir no futebol, mas estudou paralelamente para que pudesse ter um futuro longo profissionalmente, não só no futebol, como... Mas aí era minha mãe que era visionária, foi a visão dela que fez com que eu fiquei... sair do futebol era uma doença, era um remédio, uma doença incurável. E aí eu consegui, porque eu estudava. Enfim, nesse cursinho eu fiz vestibular e entrei para a educação física, e aí começa a minha história da minha formação na Universidade Católica, né? A gente fala assim, para você ter uma ideia, no curso de Educação Física só existia a Universidade Católica naquela época, né? Muitos hoje que têm condições, faculdade com condições, a gente não tinha nenhum espaço. Para você ter uma ideia, a nossa faculdade era no fosso, na Fonte Nova, né, onde tinha o pessoal do Exército, e a gente tinha um galpão que era dividido as salas com cordas. As salas eram divididas e a gente tinha aula prática lá. A grande vantagem é que a gente ia fazer aula na Fonte Nova, tinha a Vila Olímpica, que a gente fazia parte da natação, e na parte do campo a gente não utilizava, mas utilizava a pista com atletismo. Não existia tecnologia, era na base da unha, a gente tinha que escrever muito, né? E os nossos professores não tinham doutores, não tinham pós-graduados, eram professores graduados, mas a gente era feliz. A gente era feliz porque a gente tinha um grupo muito bom, a gente tinha muita dedicação, e a coisa boa da época, Rafa, é que a gente tinha muita aula prática, a gente praticava. E naquela época, inclusive, eu, inclusive, que sempre me envolvi nas questões políticas, já fazia parte também do DA, que era o Diretório Acadêmico, né? Existia o DCE, existia o DA, que era o DA de Educação Física. E uma coisa interessante nessa época, a gente participava de um ENEF, Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física. Rapaz, pense o cara que participou de tantos ENEFs, mas era isso. A gente fazia vaquinha, a gente ia de buzu, cara. Eu conheci praticamente vários estados do Brasil, a gente ia de buzu para lá e conseguia fazer esses cursos. E aí eu tive essa trajetória dentro da UPSAL, né?
E nesse período a gente teve alguma oportunidade de fazer vários estágios, porque existia o Departamento de Educação Física, o DEF, que era na Vitória, né? Naquela época. Foi logo o meu primeiro trabalho, trabalhar no DEF. E o DEF era um departamento onde a gente ia nas escolas fazer exame biométrico com a galera, né? Existia a época também das Olimpíadas da Primavera. Então, existia um certo suporte. Eu já começava a trabalhar, porque a educação física é uma profissão, inclusive, que você já estudando, eu já trabalhava no primeiro semestre, eu já tinha emprego, trabalhei no DEF, eu estou olhando aqui a minha cola que eu botei, a minha pesca, para lembrar de algumas coisas. Só interrompendo aqui, a sua imagem tá parada, tá travada aqui. O áudio tá saindo bem. Agora só a imagem que tá parada. Aí provavelmente então seja a internet que já ter dado um problema, mas o áudio tá saindo bem. Acho que o pessoal também tá ouvindo de lá também, né? Acho que o pessoal só não tá vendo, mas tá ouvindo bem. Então eu faço o quê? Vou falando ou paro? Porque eu estava falando, mas acho que o pessoal quer ver você também, né? Então, só vou fechar e abrir de novo a câmera aqui, a sua câmera, para ver se se volta. O pessoal que está chegando agora, continua aí, a gente só vai resolver um problema da câmera do professor. Aí o Valdeci chegando agora aqui. Só um momento. Vou chamar agora. Pronto, já estou chamando ele de novo. O áudio também tá tudo ok aqui também, Justiça. Foi só a imagem dele que travou. Pronto, agora Então eu estava falando do DEF, que era o Departamento de Educação Física, e eu continuei trabalhando, e no processo o primeiro ano, o segundo ano, também a gente conseguiu, né, uma grande atividade dentro da Universidade Católica, que é uma coisa que marcou. Nós conseguimos fazer o primeiro campeonato intersemestre de futebol, que foi no campo, na Fonte Nova Velha, né? E para variar, eu fui artilheiro, fui o campeão, ganhei todas as medalhas. Então, essa minha história começa no futebol. Mas aí eu dei continuidade e, quando terminando já a educação física, na parte de metodologia, prática da metodologia, não é isso? A parte metodologia científica. Isso, metodologia científica, exatamente. Isso que eu falo. Mas aí, no último ano, tem a aula prática com estágio. Então, eu fui estagiar no Bahia. Eu consegui um estágio no Bahia durante um tempo, estagiei com futebol lá no Bahia. E, de lá do Bahia, a gente, quando terminou a nossa parte, a gente não conseguiu ficar no Bahia. Aí veio a oportunidade do projeto no Vitória, que é por isso que eu faço parte da criação da Escolinha do Vitória. Porque, na verdade, a gente iniciou no projeto Coração de Leão. Não existia base no Vitória, não existia escolinha. Aí a gente é um dos percussores. Quando a gente terminou, que a gente deu continuidade ao projeto Coração de Leão, aí o presidente, na época, inclusive, fez época dos campos sintéticos. Aí eles fizeram uma parceria com os empresários, manteve a gente, e a gente fundou a Escolinha do Vitória, que logo depois eu comecei a fazer várias franquias, né, da Escolinha do Vitória. Então a gente faz parte desse grupo que fundou a Escolinha do Vitória. E também, com o advento da vinda do tal diretor do Bahia, que saiu do Bahia, veio Vitória, naquela época, Newton Mota, aí ele criou a base do Bahia, do Vitória, lá, e a gente aproveitou todos os meninos que formamos a categoria pré-mirim, mirim, foi tudo tirado do nosso trabalho da escolinha, que alimentou a base do Vitória. E também... Foi, inclusive, a divisão de base do Vitória, até tempos atrás, é um dos maiores do Brasil, né? Revelando grandes jogadores, e justo fruto desse trabalho de base que realmente foi feito desde a sua origem, né? Exatamente. A gente, como eu falei, a gente faz parte desse processo, fez essa história, e também a gente tinha na escolinha os meninos que já atingiam 16 anos, que não eram aproveitados na base do Vitória. Eu criei um projeto do Leônico.
eu fiquei com a marca do Leônico, e que tem meus alunos, que foram da época, meus atletas, né? Isso foi em 90. Né? Essa galera, hoje eu me encontro, tem um grupo do Leônico, está todo mundo bem, porque era um projeto que não era focado na questão de ser jogador, simplesmente. Foi a experiência que eu tive, e eu passei essa experiência para eles. Todo mundo estudava. E esse grupo está todo mundo hoje formado, com família, fruto desse projeto que a gente criou, que era lá do Vitória. E também, com a vinda de Newton Mota para o Vitória, ele aproveitou a gente que já era da escolinha, os profissionais, né? Eu passei a fazer parte do grupo, que foi o primeiro grupo. É esse grupo que, inclusive, chegou com vários atletas, como Dida, como Júnior Nagata, como Alex Alves, como Peta, Paulo Isidoro. Era tudo da época da gente, desse trabalho da gente. Então, cada um de nós, a exemplo do professor Péricles Chamusca, a exemplo do professor Marcelo Chamusca, né? Sérgio Passarinho, eu, Adílio, Marcelo, enfim, nós tínhamos esse grupo que foi todo mundo aproveitado. Então, nós fizemos parte dessa base do Vitória, que veio dar frutos depois no futuro. E, como eu disse para você, eu faço parte de vários âmbitos. A minha experiência me dá, né, essa condição que a gente, na área de educação física, trabalhava em vários lugares. E eu tive também, na época, por intermédio de meu irmão, a gente... eu já tinha saído da faculdade, formado já. A gente fez uma academia na federação, a primeira academia da federação. Porque a minha história, tudo começa na federação. Academia Brincando de Correr. Era uma academia que era uma academia popular, que a galera ia, e a gente tinha muitos eventos. Era uma academia que tinha uma relação com a comunidade. Muita gente participou desse período da academia, que foi... Durante uns 4 anos a gente teve essa academia e que tinha um vínculo muito grande com a comunidade. E, com o tempo, a gente não pôde continuar, né? A casa dos amigos, eles tiveram que tomar a casa, e a gente levou o nosso trabalho para o fantoche da EUTERP. Criamos a academia da cidade, com essa mesma formação, né? E com a fidelidade dos alunos, com o cuidado. Eu já tinha essa ideia de ser um professor cuidador, né, dos meus alunos. Então, essa fidelidade, a gente levava esse trabalho para a rua, né? Fizemos muitos eventos, elevamos o nome. Aí eu já tinha sociedade com 2 colegas, e foi uma coisa também que marcou na minha vida. E, em cima desse período, eu, né, já estava dentro do futebol e almejava mais um sonho de ser treinador profissional, mas eu precisava me capacitar. Então é que entra, vocês divulgaram na parte do meu currículo, eu fiz um curso, né, em 2 etapas, foram 2 anos, que é a da BTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Fui para o Rio de Janeiro e fiz 2 anos e me capacitei como treinador de futebol profissional, que me gabaritou, né, a eu poder assumir, em 2000, né, a equipe do Ipiranga, através de 2 empresários que eram meus amigos, eu jogava bola com os caras. E eles fizeram uma proposta para mim. Eu, junto, formei uma comissão com o professor Wolfram, que deve estar assistindo a live aí também, e a gente não foi muito feliz porque ficou na mão dos caras errados, né? E aí eu tive muito problema, porque eu tive que formar a equipe profissional. Eu fui na Vila Canária buscar ex-atletas que não tiveram sucesso, mas que a gente ia resgatar e a gente conseguiu. Mas, infelizmente, os caras não pagaram, o projeto não deu certo. Aí eu pude continuar a minha carreira. E o que aconteceu, que dentro desse processo surgiu uma grande oportunidade que foi dada pelo meu colega, que deve estar assistindo a live, que é o professor Haroldo Moreira, um cara conceituado, né? Um grande treinador, e que ele começou um trabalho lá na seleção de Madre Deus, e depois ele foi contratado pelo Vitória, não pôde conciliar, me levou para lá, ele já tinha começado esse trabalho. E o campeonato intermunicipal é um campeonato muito grande, 64 equipes. E eu dei continuidade ao trabalho que ele tinha começado e a gente conseguiu um feito inédito. Isso foi uma grande vitória, foi um bom início da minha carreira. Nós conseguimos ser campeão intermunicipal, uma coisa muito difícil. Foi um feito muito grande para a cidade de Madre Deus, está marcado lá. Nós fomos campeão invictos, né? Saímos de carro aberto, tem nossa foto na cidade, do nosso trabalho. Então, eu iniciei essa carreira.
na seleção de Madre Deus. E aí, me diga aí agora como é que está o tempo. Aí tem, acho que temos, dá uma pausa, 15 minutos, mas tem, acho que a gente não falou ainda, eles perguntaram se já tinha falado sobre a escolinha do Vitória. Já, o professor já falou, provavelmente a pessoa entrou agora. Mas sobre também tem o futebol feminino do Vitória, não é isso? Também tem essa experiência? Vou entrar agora. Pois é, o futebol feminino do Vitória é uma coisa bem recente, né? Quando eu falo recente, 2014. Eu tenho um amigo, né, que ele trouxe uma experiência, o professor ele, na verdade... Travou novamente. Agora tá ótimo. Tá bom. Tá Agora bom? voltou. É porque não saiu a fala. Experiência com o professor, aí cortou. O professor Quinho, ele trouxe esse projeto que é do futebol feminino, de uma experiência que ele teve no Chile e nos Estados Unidos. Então foi um período que ele estava vindo para o Brasil. E aí, como assumir, né, o futebol feminino na época, não existia nenhum apoio por parte do Vitória. E essa criação foi feita por nós. A gente, me lembro até na época, acho que o vice-presidente era Manuel Matos. E a gente teve muita dificuldade, porque ele criou um projeto, e esse projeto a gente utilizava lá na campus de várzea, né, inicialmente, e depois a gente utilizava o nome do Vitória. Foi aí que Manuel Matos nos deu essa oportunidade. E a gente pôde utilizar o espaço lá do centro de treinamento do Vitória, né, lá do Barradão. E aí a gente construiu essa base com várias categorias, né? Aí utilizou-se já as meninas, como eu falei, de um projeto anterior que ele tinha. Ele trouxe esse modelo e estava precisando de alguém. Então, como ele já era uma pessoa conhecida minha, eu aceitei, mas foi de uma forma para, na verdade, construir, né, a base que não existia. Então, foi mais uma participação minha dentro do Vitória, junto com ele. Esse processo, a gente tentou um apoio maior, era muito difícil, né? A gente arrecadava, a gente conseguia com pais, eu tirava até alguma parte minha. Existia um colega também que gerenciou com ele, que era o Aldair, e que fazia essa parte de captação, né, de recursos. E foi muito difícil, foi difícil. Mas, como ele era um cara que ele tinha esse conhecimento, eu pude estar com ele, fazia parte da comissão, inicialmente como preparador, que daqui a pouco de preparador era roupeiro, de roupeiro era massagista, né? Fazia de tudo, né? Fazia tudo. Então, a gente tentava fazer isso para criar, né, o Vitória, ver que a gente tinha condição de fazer com que isso se transformasse numa coisa mais profissional. E a gente continuou. Foi muito difícil. Eu consegui ficar até uns 2 anos, né, porque não tinha o retorno financeiro, né, e ele continuou, mas a gente conseguiu, da base, formar o time profissional, que continua até hoje. É um trabalho feito por nós, que a gente deixou esse trabalho construído. Que, inclusive, na época, existia uma equipe que era imbatível, né, que é a equipe do São Francisco. 14 anos, não existia ninguém, 14 vezes campeã. E a gente conseguiu desbancar com o nosso trabalho, conseguimos chegar a vice junto deles, e que aí a turma dele envelheceu, né? O povo foi saindo, e o professor continuou com esse trabalho, e esse trabalho está aí até hoje. Hoje, no governo Dilma, né, foi sancionada uma lei que dava direito, todos os clubes têm que ter futebol feminino, e isso obrigou o Vitória, de uma certa forma, ter que fazer o grupo. Existiu o apoio da Caixa Econômica, né? A gente chegou a disputar campeonatos brasileiros, a gente, né, por conta de ser vice-campeão, a gente tinha direito a 2 equipes de cada estado, e aí o Vitória já tinha uma certa participação, e a gente viajou, né?
E foi uma experiência boa, essa do Vitória, que a gente pôde participar. E em cima dessa situação, a gente também conseguiu, né, nesse mesmo período, existe até hoje, né, a CBDU, que é a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. E lembro que, na época, o presidente da FUB, que continua, Simon, né, junto com o professor Gugel, que é o diretor da Católica, e eu, isso, eu sou meu contemporâneo, e eu procurei o professor Gugel, e existia um campeonato já há muito tempo, para você ter uma ideia, participavam os 23 estados. 23 estados? A Bahia nunca tinha participado, porque não existia equipe feminina. Aí a gente tinha que ter uma universidade que desse o nome, né? Então a gente tinha que levar 23 atletas. Com toda a dificuldade, conseguimos 13. Você tem uma ideia? Nem um trabalho existia. A gente não podia levar as meninas da base porque tinha que ser universitárias. Tinha que comprovar. Então a gente fez uma peneira e levou umas meninas. Tinha as meninas que não sabiam nem de que lado eu ia jogar. Porque a gente não podia perder a oportunidade de participar desse campeonato. E nós tivemos uma boa participação com a experiência nossa. E foi também fazendo parte da comissão um professor, não sei se foi seu, que é o professor Fernando. Fernando Neto. Não é do seu tempo, não. Fernando Neto. Ele é fisioterapeuta e fez parte da nossa comissão. E a gente foi para Alagoas. Para você ter uma ideia, o campeonato era um campeonato altamente profissional. Nós ficamos em hotel 5 estrelas, todo translado, né? Você precisa ver. E a Bahia nunca tinha participado. Entendeu? Esse descaso, né, do abandono, né, como sempre, do esporte amador, principalmente. E a gente que sempre foi um defensor, a gente sempre que batalhou. E foi mais um dos feitos nossos, junto com o professor Quinho, que eu fiz parte desse grupo. Também eu tive uma experiência, né, super interessante, que aconteceu também em 2014, quando do advento da Copa do Mundo, nós, por intermédio do vereador Theo Sena, que jogou bola, que jogou no Bahia comigo, meu amigo. Colega de pós, meu de Jussi também. Pronto. Meu amigo Theo, ele me colocou para trabalhar na Copa do Mundo, né? Mas o trabalho, a gente teria que se capacitar para o trabalho. O trabalho era destinado, era comandado pela Federação Alemã, né? Que eles fizeram na Copa, que fez muita coisa por aqui, os alemães, você lembra disso. E uma dessas coisas foi esse projeto, que culminou com um curso, né, do treino social, que a gente foi Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Fora o 7-1, fez muita coisa. Não vai esquecer, infelizmente. Claro. Mas aí eu colhi do lado bom, né? Aproveitei e participei desse trabalho, que a gente viajou para o Rio, né? E nós lançamos aqui na Boca do Rio o Festival da Bola, com a equipe, a professora Sandra Mendes, também comigo, o professor Quinho. A gente tinha uma equipe e foi um trabalho legal, porque a gente teve, né, a participação desse grupo alemão, que fez a capacitação com a gente aqui, e depois nós fomos para o Rio para dar o feedback do festival, que foi a gente que programou. E por aí vai as minhas experiências. E aí eu entro... Só uma coisa, Beck, travou aqui. Outra coisa também que já, infelizmente, acontece o que está acontecendo sempre. Não está dando tempo, né? O Instagram, ele está encerrando. Acho que por isso que travou agora, ele vai encerrar. E a gente vai voltar agora. Continua aí, a gente vai voltar agora com mais 1 hora. Vai ter que parar aqui, porque já deu tempo já do Instagram. Daqui a pouco ele derruba aí. Então, a gente só vai sair e voltar vai voltar tudo de novo. E aí teremos mais tempo pela frente. Mas a qualquer momento já vai cair. Eu sei, mas deu para eu falar o que realmente eu queria, né? Eu estou fechando aqui, porque eu quero entrar depois na parte do Colégio Rotary, que é meu colégio atual, onde eu tenho muitos projetos, né? E aí eu fecho aqui
e Pronto, falo não, também. a gente volta agora. Só vou fechar aqui Tudo bem, e abrir de aguardo. novo, e aí todo o pessoal todo entra de novo. É porque o Instagram tem um tempo, né? Porque senão ele desliga sozinho. A gente vai encerrar para começar a zerar o tempo de novo. E o povo aí, como é que tá as curtidas? No momento aqui estamos com 18 pessoas. Juliana, Paulinha, Aurélio, Luiz Roberto, Valdeci, Gal, Rei, Ian, Franklin, Melk, Pedro, Bonfim, Dalva, Fernando, Dindara, todo mundo aqui ligado. A gente só pede agora que retorne. A gente vai ter que encerrar agora por causa do tempo do Instagram e vai dar continuidade agora. E aí? Pronto, estamos de volta. Valeu. Parte. E você falou umas pessoas aí, diga o nome aí de novo para mim, Rafa, por favor. Bom, as pessoas estão retornando agora. Vamos ver quem que tá de volta. Tá. Por enquanto aqui já retornou, tá? Juliana, Paulinha, William e Rei. Porque as pessoas estão tendo que entrar de novo, né? Aquelas pessoas que estavam antes precisam retornar de novo. Então, enquanto isso, só outra coisa, Roberval Paz, né? Já vi que tem a família Paz aqui. Minha família também é Paz, família de minha avó, Maria da Paz Sá. Você tem paz? Você tem paz? Eu não tenho registrado, mas minha família minha mãe minha mãe e minha avó. E assim, Rafa, aguardar, né? Por enquanto estamos em 7 pessoas aqui. Estávamos com 20 pessoas. Uhum. Agora estamos em 7. Aos poucos aí o pessoal vai voltando. Então, só para relembrar aqui que o professor Blair já começou nossa primeira parte. O professor Blair contou desde sua origem, da sua vida, da sua família, da parte da criação, que foi muito importante para ele, tanto como pessoa como profissional, né? E aí depois adentramos na vida profissional dele, desde os primeiros passos no futebol até a entrada na universidade, né, para o curso de Educação Física. E aí adentramos também as experiências profissionais, dentre eles a divisão de base do Esporte Clube Vitória, o futebol feminino do Esporte Clube Vitória. E agora vamos dar prosseguimento, que ainda não acabou não, tem muita mais coisa, ainda falta escola Rotary, clube, né? Sim. Pois bem, eu estava falando, eu tive uma experiência muito boa, porque quando iniciei a live, eu falei que as minhas passagens dos meus trabalhos eram no âmbito escolar, né, no âmbito esportivo, seja ele profissional, seja ele amador, e hospitalar, né? Eu tive uma experiência muito boa e foi um desafio muito grande, inclusive na época, porque eu tenho um amigo, Jair Dias, jogou bola comigo, meu amigo da família Dias, meu amigo Galo, que é irmão. E Jair, nessa época, era chefe de vigilância lá do Hospital Sara. Sara, aqui, né, a rede Sara, aqui, ali na Avenida CM, ali, não é isso? É a CM, ali em frente ao Salvador Shopping, perto da Paralela. Isso, pronto. E aí, lá existia, como lá o hospital tinha vários, né, departamentos, não sei se eu posso dizer, e não só os médicos, né, como também funcionários, tinha várias áreas e funcionários diferentes, desde a higienização, desde a almoxerife, desde a metalúrgica, os médicos. E eles tinham anos lá que tinha um campeonato que nunca acabava, porque o chefe brigava, o cara que não gostava do chefe, o cara que não gostava do médico, o cara que não falava com o outro, era a hora do pau quebrar. Então Jair, né, disse assim, porra, Béa, você é o único cara que vai conseguir a gente pelo menos terminar o campeonato. E ele me mandou essa incumbência, né? E aí eu tive que, através da associação dos funcionários do Sara, na pessoa de Silvana, que era responsável, e aí eu fui para essa experiência. Mas valeu porque eu já tinha uma certa bagagem e eu tive que criar estratégias, né, para lidar com a galera, como fazer, né, essa interação,
como fazer um cara que não fala com o outro, né? Falar, enfim. Mas o esporte é maravilhoso, né? O esporte é maravilhoso porque ele integra e eu criei as minhas estratégias, né? Eu criei um baba, mas era um baba administrado por mim, né? Com regras, né? E que eu juntei e aí avisaram, já tem um professor aí, vai ter baba dia tal. Então a galera descia, eu chegava cedo, ficava esperando todo mundo chegar, me escondia, me escondia inicialmente para ninguém me ver. E aí depois que a galera ia chegando, eu reuni todo mundo e dei um sermão. Eu dei um sermão em todo mundo. Falei, galera, eu vim aqui, fui contratado pela associação de vocês e espero que a gente possa fazer o campeonato. Vou iniciar com o baba. E imagine você ter que brigar e perder o emprego, né? E ser inimigo do outro. E a partir de hoje a gente vai mudar. Primeiro que eu sou um cara que eu tenho experiência. Eu vim do Vitória, do Esporte Clube Vitória. Sou treinador, sou um cara formado. Estou acostumado com o profissional, futebol profissional, que é mais sério, os caras que não falam um com o outro. E não é o caso de vocês. Então, eu espero fazer o campeonato, espero que vocês possam, né, me respeitar e se respeitarem, tá bom? Aí comecei parte de preparação física, e aí jogava duro com a galera e fui interagindo. Eu consegui fazer o campeonato, foi difícil. Peguei uns 3 amigos meus, árbitro, pegava os caras da vigilância. O jogo, os caras iam brigar, rapaz, ia brigar. Aí eu era o mesário, entrava, mandava os vigilantes, e aí o colega árbitro, enfim, a gente durou, deu para terminar o campeonato, e eu consegui ficar um ano. Foi um ano também, que era um contrato, era para pelo menos tentar terminar o campeonato. Eu consegui esse campeonato, e foi mais uma experiência, né, na minha carreira, que foi muito importante. Claro, o final não foi muito legal, até porque eu fiz um bom trabalho, a galera, os funcionários queriam que eu continuasse, mas existia um presidente lá, que ele, não, esse professor não tem vínculo, vamos acabar com isso. Me lembro até que eu fui um dia trabalhar, quando cheguei lá eu já estava demitido. Aí eu procurei saber de Silvana, que era a secretária com quem eu tive contato. Ela fez, Alberval, o presidente disse que não quer mais. Eu digo, tá bom, não tem problema, eu não vou brigar. E o meu dinheiro, quem vai me pagar? Aí eu tive que receber o dinheiro na justiça, porque eles não me pagaram, achavam que eu não tinha vínculo empregatício. E foi uma experiência, inclusive, na época, meu amigo Jair, eu falei até com ele, Jair, não me pagaram, eu vou botar na justiça, estou falando com você, porque você é meu amigo, para não dar nenhum problema com você como funcionário. Posso fazer isso? Ele fez, claro, você tem todo o direito. Fiz, e essa foi uma experiência legal. Mas eu deixei o meu legado, deixei o meu nome lá, né, de um feito que nunca tinha conseguido por alguém. Isso foi uma das experiências legais. E vamos lá, uma outra oportunidade e uma outra situação de mais uma experiência é do lado político, né? Eu sou amigo já há muito tempo e milito, né, no PCdoB, né, Partido Comunista, que é minha mãe, Dona Zizélia, né, por intermédio da vereadora Ladilce, que também é minha amiga, ela levou minha mãe, que levou a família toda. E a gente começou a fazer política na federação. Nós montamos o núcleo, né, do PCdoB na federação e conseguimos, né, hoje a vereadora está indo para o 5º mandato, e era muito difícil, né, na época, não tinha nenhum recurso, vivia de ajuda. E eu lembro que eu participei dessa campanha na federação. A gente já conhecia ela quando ainda não parlamentar, por conta de que eu fui diretor de esporte da Associação dos Moradores do Binóculo, onde Jussi morou ali. E eu fui, a gente participou de uma campanha inicialmente, no movimento de mulheres, onde minha mãe participava, grupos de mulheres, e ela lançou uma chapa onde eu fui diretor de esporte. E aí a gente montou esse trabalho na associação, que seguiu com as reivindicações do bairro, fazendo um trabalho político. Ela várias vezes tentou, né, muita dificuldade, não conseguiu, mas a gente fez uma campanha onde eu fiz parte dessa coordenação da campanha, e eu pude lançar um projeto, que é o chamado Projeto Rua da Alegria. Lembro que foi da gestão de João Henrique, e a gente utilizava as ruas do bairro. Eu consegui fazer em vários bairros,
né? A gente fechava a rua e levava rua de lazer para o bairro. Rua de lazer. E fechava com... a gente... eu formei um grupo, né, de moradores, formamos um grupo, que esse grupo, inclusive, era o que trabalhou todo na campanha dela. E essa galera, inclusive, a gente conseguiu eleger a vereadora, e eu fiz parte desse trabalho, e que foi interessante, ela até levou esse trabalho como uma lei, né, mas que acho que problema de orçamento não conseguiu. Mas logo em seguida, a administração João Henrique lançou a Rua de Lazer, e isso tinha muito a ver com o que a gente fez na campanha, porque era uma forma que a gente fazia de juntar gente, né? Era uma forma que a gente fazia das pessoas participarem de várias atividades na rua. Esse projeto eu fiz parceria com as escolas, né? As escolas, os alunos, os meninos participavam com as oficinas, né? Tinha várias oficinas, as oficinas de esporte, eu tinha meu compadre também, professor de karatê, professor César Negão, tinha oficina da capoeira, e a oficina da recreação, a oficina da ginástica. Então, com esse grupo, a gente se organizou e com muita dificuldade, né? Porque era tudo no braço mesmo, e era uma campanha pobre, né, na época, e o nosso projeto foi interessante, porque a gente pôde atingir vários bairros, não só a federação, como o Nordeste de Amaralina, onde ela tinha trabalhos já feitos, e eleitores, e a gente levou esse trabalho. O trabalho do projeto Rua da Alegria foi de nossa autoria, e foi um trabalho que foi feito, e a gente conseguiu, né, eleger a vereadora nessa época, e foi muito importante. E a gente continua, né, o último projeto que eu participei, o PELC, que é bem recente, né, não sei se você já ouviu falar, né, do programa de lazer da cidade. Por indicação da vereadora, eu pude trabalhar, eu fui um dos coordenadores do núcleo, que era na federação, no engenho velho da federação. Tentei levar para o binóculo, a gente não conseguiu. Era um projeto muito interessante, trabalhava com as oficinas, eu tinha os meus agentes, né, os tipos monitores, e a gente conseguiu, durante 15 meses, era um projeto piloto, e ficou de voltar, mas com o governo Bolsonaro, né, extinguiu tudo, e a gente não pôde dar continuidade a esse projeto que eu também participei como coordenador. Foi depois, foi logo após o projeto Segundo Tempo, se eu não me engano, não foi isso? Teve o Segundo Sim, Tempo, depois sim. teve o... eu trabalhei isso. O projeto Segundo Tempo também era quase que dentro dos moldes do PELC. Mas eu também trabalhei, também fui um dos coordenadores do Segundo Tempo. Segundo Tempo, Eu fui coordenador por vários... num período, a vereadora até tinha me indicado na prefeitura, eu ia ser o coordenador de núcleo, né, geral, mas não vingou. Eu cheguei a fazer várias visitas nas escolas que iam ser contempladas, mas também não vingou, foi um período que não vingou. E eu consegui trabalhar, implantar esse trabalho em Lauro de Freitas, na própria federação, porque sempre foi um local de ação da gente. E é isso aí. Essa parte dos projetos a gente conseguiu fazer. Tempo, agora... Agora estamos em 13 minutos. Como a gente zerou, a gente está na segunda fase, então a gente tem ainda aí... Mas claro que a gente vai fazer isso tudo, né? Temos aí mais 40 minutos pela frente. E quem está presente... Da primeira parte. A primeira parte foi 1 hora e agora a gente está na segunda hora. Me fale de quem está presente aí agora. Vamos lá ver agora. Já temos aqui... hoje temos Pauliana, Matias, que foi nosso convidado da semana passada, também professor aí, arte educador do MSTB, Juliana, Paulinha, Bombom, Rei, Ian, Tomás, Dalva, Tony e Didara. Pronto. Eu quero saber porque... E Gal também entrou agora. Isso. Agradecer às pessoas, né? Aproveitar essas pessoas que eu fiz esse contato para participar. Obrigado, para não esquecer o nome, mas agradeço a todos. E a gente vai continuar falando agora, porque no momento, né, eu, que sou professor do Rotary há 24 anos, né,
Eu estou em acompanhamento de aposentadoria. Acompanhamento de aposentadoria. E por conta de que a minha vida atlética, como atleta, aí fala o nosso amigo Galo, que eu estou fazendo o mesmo curso com o Jussi, e Galo diz assim: atleta não é sinônimo de saúde. A prova viva sou eu, cheio de parafuso na coluna, com o joelho acabado para fazer cirurgia. Aí eu disse para ele: eu, nesse momento, me encontro no Rotary, né, fazendo, como é que chama? Adaptação, readaptado, por conta de lesão que foram contraídas ao longo da minha carreira, né? E a gente chega como diz, a melhor idade, dizem que é a melhor idade, mas eu tenho artrose de joelho e um comprometimento muito grande no quadril, que é provável... Caiu de novo. Deu uma travada aí. Que é provável que seja... O áudio está tranquilo aqui. Que é provável que seja cirúrgico, mas a minha carreira e a minha vida toda de docente, né, foi no Rotary, né, onde eu cheguei e tenho 24 anos. O Rotary é uma escola, um colégio de excelência, né, daqui do Estado, um grupo uma equipe de professores comprometidas, né, com a educação, um diretor, o professor Hervelto é um grande diretor, e eu faço esse trabalho já há 24 anos. O que ocorre é que, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela ideia, né, de uma educação física altamente desportiva, uma educação física altamente tecnicista. Tecnicista, fitness. Né, tudo. E isso, eu paguei um preço muito alto. Não. Eu paguei um preço muito alto por conta disso. Deixa eu ajeitar aqui, tá bom? Certo. Peraí. É só abrir e fechar a câmera de novo que volta ao normal. Enquanto isso, vamos ver mais quem está aqui. Entrou mais aí o Pedro, Marcelo, Aurélio, Kleber. Sejam todos bem-vindos a quem está chegando agora. Estamos aqui na segunda parte da live com o professor Bea, já que devido à limitação do Instagram, né, e fazer a transmissão de apenas 1 hora, a gente se estendeu. Pois é. Mais 1 hora. Muito alto, porque essa foi a experiência que eu levei para dentro da escola, do colégio, entende? Então, o que é que acontecia? Eu tinha os meus alunos, e essa, como é que eu digo? Essa visão que a gente leva, e a gente sente que é uma visão altamente excludente, né? Dentro da escola, do colégio. E os alunos não queriam participar da aula de educação física. Os alunos tinham aquela conotação da aula de educação física que veio do fundamental, né? Porque eu sou professor do ensino médio, do baba, né? Do professor que larga. E os meninos vão com essa visão de que a educação física é baba. Isso foi uma coisa que nós acabamos. Eu e o professor Wolfram, que é meu amigo também, que quando eu cheguei ele já estava no colégio. E a gente... Aí eu modifiquei essa ideia. Mas... eu via que eu tinha dificuldade em poder os alunos participar. Então, qual foi a minha preocupação na época? Fazer com que todos os alunos participassem. Então, eu imaginava que o problema estava nos alunos. Eu descobri que o problema estava em mim. Eu precisava, né, identificar, fazer meus alunos participarem da minha aula e fui estudar. Foi aí que eu fiz a minha pós-graduação. Minha pós-graduação é recente, é uma pós-graduação de 2000, entende? Então eu disse, não, eu preciso mudar, eu preciso tentar entender e acabar com... conhecer o fenômeno do esporte, né? Dentro das suas vertentes. Então eu tive que buscar isso para conseguir. E dei a sorte de encontrar um professor, né? O professor Marcos Neira, esse cara é da USP, né? Se você já viu falar, ele tem muitos livros editados. E eu conheci esse cara. Ele, um cara
né? Aparentemente não tinha porte atlético, não tinha aquela ideia daquele professor com a estampa, mas um cara altamente conhecedor, um cara que eu abracei a minha pós-graduação e eu foquei no professor, porque era um cara que tinha uma... Ele era um facilitador, né? Então, eu tinha que buscar dentro de uma abordagem que fosse suficiente para eu tentar atrair os meus alunos, para fazer com que meus alunos participassem. E eu me encantei pelo construtivismo, né? Eu me encantei pelo construtivismo, que era uma coisa que ele utilizava, e eu ficava assim olhando a calma, a tranquilidade que ele tinha para poder fazer isso. E ele falava, eles até nos elogiava, o grupo de professores que fazia, porque ele dizia, vocês são muito práticos, né? Devido à faculdade que eu fiz, muita prática. Então, o que ele fazia? Ele trazia as situações, problema, ele trazia os temas, ele trabalhava em cima dos jogos e deixava que a gente construísse. E isso, eu fiquei, rapaz, está aí, achei o que eu procurava para fazer com meus alunos. E aí eu fui incluindo isso dentro do Colégio Rotary e até hoje, né, eu trabalho dentro dessa abordagem com meus alunos. Claro que a gente também, dentro dessa linha tecnicista, eu que sempre fui professor de futsal dentro do colégio, eu passei a entender o que verdadeiramente é a educação física dentro de uma visão educacional, né? Dentro da visão da inclusão, né? Da participação de todos. Então, eu comecei a trabalhar com essa linha dentro do meu colégio. Aí, a primeira ideia de que eu quis desconstruir a questão do esporte tecnicista foi justamente criar a ideia do esporte, esporte participativo, esporte... Né? A gente começou a trabalhar com jogos de pré-desportivos, né? E a gente trazia a ideia e os alunos construíam, eles começaram a construir isso. Então, isso foi uma coisa muito importante. Eu tive muito retorno positivo nesse sentido. E aí eu criei um projeto, o primeiro projeto que eu criei, que até o diretor depois fez uma matéria na televisão com o nosso projeto, que foi o projeto Construindo o Esporte da Escola, né? Que a gente passou a fazer com que os alunos construíssem suas próprias regras, né? A participação total de todo mundo. E isso fez com que a gente abrisse a porta. Os meus alunos que não participavam passaram todos a participar. E aí a gente foi criando vários projetos dentro do Rotary. Tem um projeto, inclusive, que é um projeto maior, né? Ele faz parte do projeto pedagógico da escola, que é o FEDESCUT, que é um Festival Desportivo e Cultural, que é de autoria do meu colega, do professor Wolfrer, né? E que ele faz parte hoje, muitas pessoas, os alunos participam. Ele envolve uma semana, né? A escola só respirando o FEDESCUT, que nada mais é do que a inclusão das atividades esportivas junto com as atividades culturais, acontecendo tudo ao mesmo tempo. E os alunos constroem essa ideia, né? Tem pesquisa. Na verdade, é um projeto transdisciplinar, envolve todos os professores, todo mundo coloca, né, dentro da sua disciplina, é dado, inclusive, pontuação para os alunos fazem muita pesquisa, apresentam trabalhos de dança voltado aos países, e a gente sempre faz esse projeto junto vamos supor, Copa do Mundo, Olimpíadas, e a gente traz para dentro da escola, as turmas passam seus países, os alunos começam a estudar, né, geografia, história, português, tudo focado dentro das questões dos países, onde os professores dão essa participação. Então, esse é um projeto super interessante, é o grande projeto do Rotary, deve ter uns 11 anos, né? Parou, inclusive, a quadra estava com problema, mas já consertou, veio a pandemia, e a gente vai retomar. Um outro projeto também interessante, que eu tenho lá no Rotary, é o resgate dos jogos populares, né? Eu faço esse trabalho já há muito tempo, e hoje, pelo tempo que eu tenho no colégio, eu trabalho com o pessoal, com a galera do primeiro ano, e a galera do primeiro ano abraça muito essas ideias. Então, a gente trabalha com as equipes, a cada unidade, a gente troca as equipes, troca os líderes, e isso cria uma motivação muito grande. E os alunos desenvolvem esse trabalho do projeto, né? Do projeto do resgate das brincadeiras populares. E a gente tem esse projeto lá que já tem um bom tempo.
Temos também o trabalho, a gente, por conta da galera que cobrou, que nos cobrava, porque a gente saiu do tecnicismo, e aí a gente teve que formar equipes, né? Porque aí já é a parte mais de iniciação. A gente, dentro daquela parte do esporte que todo professor de educação física tem que dar, né? Dentro da sua carga horária, aí a gente criou grupos de futebol feminino, futsal feminino, futsal masculino. A gente, durante um certo tempo, teve esse grupo que participou também de jogos escolares, fazia parte do projeto do nosso trabalho dentro da escola. Quando disse para você que participei do festival da Bola com a Federação Alemã, a gente fez uma capacitação lá no Rio de Janeiro, e que eles lançaram um projeto interessante, que era o Projeto Aquário. O Projeto Aquário já faz parte desse trabalho meu dentro do Rotary, é mais um projeto que faz parte do nosso trabalho dentro do Rotary, onde os alunos discutem temas diversos, seja esportivo, seja político, seja cultural, e a gente cria uma situação onde eles vão para um debate, né, dentro do aquário, e isso é uma coisa que já acontece já há muito tempo lá no Rotary, que eu permaneço fazendo. Temos jogos de passatempo, a gente trabalha com palavras cruzadas, né? Os alunos trabalham com palavras cruzadas para trabalhar atenção, concentração. Então, são uma série de projetos que a gente implantou dentro do Colégio Rotary e que nada mais é do que 24 anos de contribuição do nosso trabalho. Isso aí é um pouco que eu poderia falar. Rapaz, né? É muita coisa, né? E não é muita coisa, como eu falei, sempre inovador, né? São projetos sempre dando um pontapé inicial a muita coisa que está aí, graças a sua participação junto com de outras pessoas também, ou muitas vezes sozinho, né? Para iniciar, dar o pontapé de muita coisa aí que graças a isso está acontecendo. A exemplo da divisão de base, né? A escolinha do Vitória, o futebol feminino, Sim. O projeto das ruas de lazer, que nada mais começou com esse projeto junto com a Dalice, né? E o projeto do Rotary, como você falou, nosso papel do professor, que a gente tinha conversado aqui com o professor Jussi, a primeira live, a gente fez justamente, a gente fez um apanhado da história da educação física, né? Toda essa mudança, a transição das abordagens até o dia de hoje, que aí a gente relatou desse momento justamente de transição, além dos anos 80, da abordagem tecnicista para a crítica, né? Com a chegada das pós-graduações, dos grandes pensadores, que deu um ar de teorizou, digamos, a educação física, né? E que vem dar essas abordagens que atuamos hoje na escola. E como você falou, infelizmente não dá mais para ser aquele professor, né? Acho que a pessoa chega, alguma hora muda, né? Se depara com a situação que precisa mudar, ou se não é tomado conta pelos alunos, né? Ou você vai criar uma maneira, vai verificar, vai correr atrás, estudar, ver de que forma vai superar isso, ou vai ser engolido pelos alunos, que os alunos já estão acostumados com essa visão da educação física, achando que é só bola, né? Chegar, professor, vou fazer, não, quero isso, quero isso. E se você realmente não correr atrás para poder reverter isso, vai ser dominado, né, pelos alunos. Até porque você tem um grupo que a nossa disciplina dentro do âmbito escolar é uma disciplina muito querida, né? Haja vista que não só as escolas particulares utilizam muito, né? Eu sempre fui um crítico, nunca trabalhei em escola particular, sempre fui da pública, e eu tive alguns colegas que trabalhavam na escola particular, e a educação física era o carro-chefe na questão do esporte, dentro das escolas particulares, e que o professor era limitado, né? Limitado, ele não poderia, né, se expandir, até porque, segundo eles, achavam que a escola particular não tinha problema social. Por que trabalhar essa questão social? Mas é uma visão que eu discordo e eu nunca quis. E alguns colegas, inclusive, se assujeitavam. Eu lembro que, na época que eu fiz a minha pós-graduação, eu tive com alguns professores do Colégio São Paulo, porque o Marcos Neira, ele fazia, né, os grupos de estudo.
né? E como nós tínhamos, essa turma era uma turma única na época, e aí a gente fazia os trabalhos em equipe para discutir justamente a sua participação no seu trabalho, no local onde você trabalhava. E a minha equipe era eu, da pública, e 3 professoras da escola particular. Os caras do Colégio São Paulo. E o Colégio São Paulo fazia o seguinte, eles davam aula, o aluno do 3º ano, chegava um período que tirava a carga horária do professor de educação física, porque não tinha sentido para o 3º ano, e essa carga horária dava para física, para matemática, para as disciplinas voltadas para o vestibular. Eu falava, como é que é isso, rapaz? Aí os caras se acomodavam porque o colégio pagava as horas de aula dele, mas ele não trabalhava. Eu digo, rapaz, ainda bem que eu não sou de escola particular, porque na escola pública eu tenho autonomia, né? E jamais vai tirar. Chegou até a diminuir a galera do 3º ano, eu acho que era por isso, na escola pública, mas pensar em tirar... Exato, acho que não tornou mais obrigatório, tem a opção de escolher, de não incluir ou escolher alguma outra matéria no local, imagina. Mas era para o 3º ano. O 3º ano, porque teria que ter mais tempo, inclusive para época de vestibular, para Enem, essas coisas todas. Mas é isso aí. Então, eu fechei a minha participação, né? E, como eu disse para você, parabenizar a iniciativa de vocês, se é que eu já posso fazer isso agora, posso já a gente fechar. Foi o seguinte, a gente vai abrir, então, para as questões, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, né? Eu vi que o pessoal falou muito aqui, estão acompanhando aqui, as pessoas estão falando, e estou vendo o pessoal falando muita coisa aí, desde já agradecendo a presença do senhor, falando aqui das experiências, muitos aqui têm colegas, alunos do senhor aqui presente, aqui, falando do trabalho. Aqui, ó. Vamos ver quem que está nesse momento aqui, enquanto o pessoal vai pensando aí. Fale aí o que ele diz. Bom, deixa eu ver quem que está aqui no momento aqui. Pauliana, Juliana, Ana Paula, Aurélio, professora Bombom, Bruno, Reis, Suzana, Márcio, Pedro, Dalva, Jaques, Souto, Rotary e Dindara. Fica à vontade para comentar, curtir. E o Baba das Bobas. A Aurélia está perguntando aqui, o Baba das Bobas, que Baba das Bobas é esse, Han? Está resenha aí, professor? Rapaz, você está querendo criar problema, tá vendo? Eu ia até te agradecer pela sua participação, mas o Baba Travestido, no Colégio Rotary, é o Baba Travestido. Eu esqueci de falar do Baba Travestido, é verdade. Não é das loucas, é Baba Travestido, e que se tornou, por conta do Baba Travestido só ser um Baba hétero, teve que se formar o Baba Cor-de-Rosa, né? Teve que se formar o Baba Cor-de-Rosa. No Colégio Rotary tem um Baba Travestido, que são 7 anos do Baba Travestido. A gente faz sempre de confraternização com os alunos, é um projeto também de nossa autoria, e que a reivindicação, né, por a questão de gênero, a galera foi para dentro do professor Roberval e disse, não, professor, tem que fazer o Baba LGBT, e aí teve que fazer, já tem 2 anos, né, junto com o Baba Travestido, o Colégio Rotary, né, tem essa galera que cobra, que foi dado o direito, né, de poder participar, e já acontece, além do Baba Travestido, existe o Baba Rosa LGBT. Muito legal. Muito bom mesmo, claro. Muito legal, o projeto faz parte. E faz parte do projeto FEDESCUT. Envolve os 3 turnos, rapaz. O colégio, uma semana, nós temos um ginásio que é casa cheia. Se cobrasse ingresso, a renda era boa. Entendeu? Mexe com a comunidade de Itapuã. Aurélio, que perguntou, é marido da professora Simone, que foi minha vice-diretora do ano passado. E aí, ela mesmo sabe como é o Baba Travestido e como é o FEDESCUT. A galera, a comunidade, a gente tem que levar a polícia para não deixar a galera entrar, porque a galera pula muro, quer participar, entendeu? Então, tem alunos que vêm
que se matriculam só para participar de FEDESCUT. Tem alunos que vêm da escola particular para participar do FEDESCUT. Entendeu? Então, é uma coisa maravilhosa, que é uma ideia do professor Wolfram. O professor já se aposentou e deixou legado no colégio. E a escola, o colégio continua mantendo o FEDESCUT. Então, é uma coisa muito legal, né? Que o povo fala, contam o lado ruim da escola pública, criam história que não existe e não divulgam a coisa maravilhosa, que é o nosso projeto, as coisas boas, né? De poder falar que existe um trabalho de uma equipe de professores, né, comprometidos e de professores que valorizam a educação. É isso aí. É verdade, professor. O pessoal falando aqui, o colégio explode, diz aqui, Jaque falando aqui. Jaque Falou o quê? Rotary, o colégio explode. Diz que É um caldeirão. Dos jogos, FEDESCUT, famosíssimo. É casa cheia, meu amigo. A galera se prepara. A escolha da garota, do garoto, tem o Miss Mister, que é casa cheia, desfile, a galera se produz. É fantástico, show de bola. É o carro-chefe do Colégio Rotary. Um dos carros-chefes. Porque o Colégio Rotary tem vários projetos, né? Tem um projeto, inclusive, literário, né? Que é a Flicor, que os alunos, já há 2 anos que tem livro de poesia, né? E feito pelos alunos, com a equipe dos professores. Um projeto também que tinha da professora de saúde. Enfim, é um colégio de excelência. E também isso vai muito colégio, que dá oportunidade do professor também e sempre inovar, né? Criar e sempre não ficar sempre naquela mesma coisa e deixar realmente a escola pública morrer. Deixa porque, às vezes, ou por falta de iniciativa ou de incentivo da própria escola ou da direção, que não incentiva o professor, que não ajuda nos projetos. E pelo que o senhor está dizendo aqui, dá para ver que é o contrário. No Rotary tem bastante incentivo, né? As pessoas se ajudam nas ideias, nos projetos e tocam em frente. Isso. Essa discussão ela já acontece desde a semana pedagógica. É feito todo um planejamento e há discussão de projetos, né? Há uma agenda, né? Os projetos, existe uma agenda. Para você ter uma ideia, são tantos projetos que me parece que o ano passado ou esse ano a gente teve que deixar fora alguns projetos porque o calendário não acompanha o número de projetos. Então, essa é uma marca do Colégio Rotary, entendeu? E aí, nessa questão das áreas, né? Na questão das áreas, a área de linguagem, a área de exatas, então, todas as áreas têm projeto dentro do Colégio Rotary. E projetos grandiosos, né? E que já é há muito tempo, já vem da diretoria passada, da minha colega professora Joana Lívia, né? E que dá continuidade com o professor Hervelter, e o grupo de professores. Eu estou sendo, inclusive, eu estou saindo, né? Como eu falei para você, me aposentando, mas esse trabalho é um trabalho que já acontece já há muito tempo. E agora mesmo, existe 2 professores de educação física, a professora Rose, que está fazendo mestrado na UFBA, e que é uma pessoa também muito capaz. Existe o professor, esqueci o nome dele agora, chama ele de Bel, por causa do cabelo, esqueci o nome do cara agora. Mas é um grupo novo que chegou, que já chega dentro de um colégio que tem uma mentalidade, que tem um projeto, e que ele tem que se adequar para dar continuidade para as coisas que já existem. Isso é fantástico. O Colégio Rotary, na escola pública. Demais. Tenho orgulho de ser professor do Colégio Rotary, ser professor, funcionário público desse grandioso colégio. Não é à toa que eu estou indo para 26 anos, né? E sempre morei na federação, ia de buzu a minha vida toda, sempre fui. E as pessoas dizem, você é louco? Para Itapuã, né? 40 horas. Por quê? Porque era um colégio que valoriza o profissional da educação. É isso aí. É ótimo, professor. Nós estamos entrando aqui já no finalzinho da nossa segunda parte. E com certeza que, por mim, a gente ficaria aqui até que, sei lá, 5 horas aí falando, porque tem muita coisa boa, realmente muita experiência. E como você falou, em mais de
38 anos, né, de experiência. E, Ô, Rafa, eu espero ter contribuído, viu, Rafa? Eu espero se ter contribuir, contribuído, porque assim, o muito. professor Jussi, eu vim acompanhando as lives de você, o professor Jussi me fez esse convite, né? Essa, veja que eu tenho 38 anos de educação física, né? 32 na ativa, junto com os anos de acadêmico, e eu nunca participei de uma live. Eu falo para você que eu não sou da geração tecnológica, né? Eu sou da geração do giz, do quadro negro, né? Então eu tenho que me adequando. E foi um desafio. Saiu super bem, muito melhor do que pessoas da própria geração. Isso aí É, pode ter certeza. Não teve nenhum problema tecnológico aqui. Isso não demonstrou nenhum problema tecnológico aqui. Pelo contrário, super tranquilo. Quando o professor Jussi, de novo congelou, mas eu vou falando, não é isso? Congelou, eu vou falando. O pessoal está ouvindo, não tem problema. Quando o professor Jussi me convidou, eu parei assim, eu digo, pô, o que é que eu faço? Será que eu vou? Aí a gente, porque quando você não tem um conhecimento, né, você, devido à questão da pandemia, muitas lives começaram a aparecer, e eu achava que eu tinha que dar minha contribuição. E aí a gente discutiu o que seria o tema. Então, a ideia era contribuir com essa galera que está chegando, a galera jovem, né? A contribuição da minha experiência também para vocês, né? E Jussi foi meu aluno, e eu ia contar o caso que ele antecipou. Eu ia contar o caso dele, porque ele sabe que ele me tem como referência, e como foi um cara que disse para ele, meu amigo, você vai fazer concurso de quê, rapaz? Você tá louco? Então, eu tirei ele de ser livrou ele, né? Livrei ele. Ele ia ser um bom, o que ele queria ser. Mas ele ficou um melhor professor, um excelente professor. Então, essa foi uma das grandes contribuições que eu dei na vida dele, lá na frente, quando ele ainda não tinha definido, né, na verdade, o que ele queria. Porque é aquela coisa da gente, naquela época, quando a gente é jovem, a gente fica buscando ver o que a gente se identifica. E, na verdade, ele tinha dúvidas em relação à identificação. E isso, deixa eu consertar aqui o congelamento, para ver se melhora um pouco. Vamos botar aqui o professor B aqui para a gente fazer o encerramento. Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Pois é, o professor B vai voltar ainda. E lembrando que dentro de algumas horas a live vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Tanto a primeira parte, para quem não viu, né, quanto a segunda parte, ambas muito ricas, com as experiências do professor Bé, para quem quiser aí, é um aprendizado de vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Vale a pena depois, quem não assistiu, acompanhar aí toda essa história da trajetória do professor Bé, que é uma referência para muita gente aqui. Como eu tinha falado, não sei se isso falei para ele, na nossa formação na Católica, muita gente já falava do senhor professor. Alguns professores, como o senhor referiu aí, o Lauro Gurgel, que na época ele não era diretor ainda da Católica, era nosso professor ainda. Então, eu e Fernando Boca, outros professores, já falava do nome do senhor, professor Bé. Eu ainda não conhecia, o professor Jussi já conhecia, eu não conhecia, eu vi conhecer depois, né? Não mais conhecer depois, mas já falava do senhor antes. Então, o senhor é uma referência para muita gente. Rafa, eu sou feliz e sabia, Rafa. Eu sou feliz e sabia, porque a gente estudou em condições desfavoráveis, entende? Mas existia o amor que a gente cobra de alguma galera hoje que faz educação física. A gente tinha o amor e a gente tinha esse acolhimento humano. Os nossos professores, a exemplo de alguns que eu vou lhe dizer, o professor Hélio Campos,
que hoje Velho. é doutor. Eles que saíram da Católica e fundaram na Federal o curso de Educação Física. Professor Alceu. Para que mais baluarte? Figura linda e maravilhosa. Professor Miranda. Grande Mirandinha. Ué, rapaz, isso é referência. Esse cara é um doutor da vida, rapaz. É um doutor da educação física. É professor Raimundo Barbosa, o popular Barbosinha, com todo o respeito, aquela figura maravilhosa que eu amava, que Deus levou. O professor Pimentel, grande diretor, meu professor de atletismo. O professor famoso, o grande diretor, o professor BC. Quem não se lembra de BC? Aquela figura maravilhosa, né? Então a gente não tinha condições nenhuma, Rafa. Nós somos a última turma da Fonte Nova, que depois da Fonte Nova veio o Pituaçu. Foi aí que vocês tiveram, né, um espaço digno. Os nossos professores só tinham graduação. Eu tinha um professor que era professor de musculação, o professor Haroldo. Haroldo também foi nosso professor. E o auxiliar dele era o professor Gerinaldo. Era um homem deste tamanho, malhado, fisiculturista, dava aula pra gente. E a gente curtia, amava. A gente tinha uma sala, a sala de musculação, que não era uma sala, como eu falei para você, lá embaixo, no fosso da Fonte Nova, as divisórias eram de corda. Então, a nossa sala de musculação era anilha e barra. Anilha e barra. O puxador era feito de cabo de aço. Entende? E a gente tinha aula de pesos e halteres, halterofilismo. A gente tinha um conhecimento técnico, né, da musculação. Foi uma disciplina, inclusive, que eu trabalhei a minha vida toda dentro de academia. Eu fui professor de musculação o tempo todo com a minha bagagem que eu trouxe lá da minha UXAL, da Fonte Nova, que eu tenho muito orgulho, né? Que isso faz com que a gente até se chateie com alguns estudantes de hoje, né? Que fica se vitimando e achando que ele não tem uma condição. Tem que estudar, meu amigo. Hoje você tem a condição de buscar o conhecimento. A gente não, lá na época, lá atrás, a gente tinha que ter conhecimento prático, porque era uma educação física prática, a educação física teórica, e é por isso que para a gente fica até mais fácil. A gente fica até mais fácil hoje. Para você ter uma ideia, a Jussi estava falando, nós agora estamos fazendo o curso do meu amigo Galo. Galo foi meu colega contemporâneo da faculdade. Entendeu? Então foi um cara que enveredou pelo conhecimento e foi buscar. São 30 anos, ele tem a minha idade, 61. E aí eu descobri, logo agora, no período onde eu vou ter muito tempo, né, que eu pretendo me aposentar, eu estava entre voltar para o futebol e descobri Galo nas redes sociais e já sabia da fama dele há muito tempo. Eu não conhecia, eu nunca vi, eu não sabia o que era fisiologia, né? Eu trabalhei a vida toda empiricamente, não pelo fato de ter sido de uma faculdade que era empírica, mas de nem ter tido nenhum professor de fisiologia que me deu uma aula de fisiologia que eu entendesse. Aí agora eu falei com o Jussi, eu disse, Jussi, entre, é o investimento da vida. E você fazer avaliações online, prescrição online. E aí, para mim foi interessante, porque eu não tô podendo dar aula, né? Eu tenho me cuidado, mas eu não estou podendo dar aula. E o curso, a certificação online, caiu como uma luva para mim. Entendeu? Então, é mais uma coisa que eu descubro e que vai ser de muita importância para mim. Eu estava comentando isso com o Jussi. Então, uma atualização, né? Sempre está se atualização. Você continua atualizado e você vai entrar no mercado, né? Que, como diz Galo, personal de sucesso. Porque Galo é um personal de sucesso, é uma autoridade. E ele quer que todo mundo seja autoridade através do conhecimento. E isso eu me descobri. É mais uma faceta que vai entrar na minha carreira. Porque você me conheceu por intermédio de Jussi. Mas o professor Jussi sabe que eu sou um cara que eu sou... quando ele me convidou, eu até fiquei preocupado. Porque eu não gosto de falar do passado. Eu vivo sempre o presente para chegar no futuro. Eu sou um cara assim. O passado, o que foi feito, é legado, vai ficar. Entende? Então, por isso que eu cheguei aqui e continuo com a minha idade e continuo renovando as coisas. Porque eu penso sempre para frente. Eu construí uma história e quero continuar construindo essa história. Entendeu? Então, é mais uma que eu vou
já estou fazendo, né? Já vou começar a aplicar a metodologia, porque eu estou fazendo o método peso também, que é um outro método do professor Galo, fazendo parte desse grupo, né, que é um grupo da Galo Personal. E puxei o professor Jussi e aproveitar algumas pessoas que estão aí, porque eu vou cuidar das pessoas, né, com mais conhecimento, tratar das pessoas, prevenir doenças e tratar de quem já está com a enfermidade, mas dentro da metodologia e dentro da minha área do exercício físico, da educação física. É isso mesmo, professor. Continua sendo um exemplo aí, um exemplo de que a gente nunca deve parar, né, e está sempre se atualizando, buscando sempre o conhecimento. E tenho certeza que virão muitas ainda. Tenho certeza disso. O Rafa, o meu congelou aqui agora. Certo, está voltando lá. Mas já está no fim, a gente já está terminando aqui, o tempo já está, um cronômetro aqui já vai, daqui a pouco já vai encerrar. Então deixa eu falar. Imensamente agradecer a disponibilidade, a presença do senhor aqui, a estar compartilhando com a gente toda essa experiência, que na verdade foi uma aula para a gente, né? E de coração mesmo agradecer muito, muito mesmo. Viu? E quando o professor Jussi falou que convidou o senhor, eu nem acreditei, eu falei, professor Bé, claro, com certeza, nem acreditei que teríamos a presença do senhor aqui, viu? Então, deixo aqui meus agradecimentos, meu nome, em nome do Jussi. Também quero agradecer, né? Pode ir. Rafa, eu posso sair para voltar, para eu falar? Vou fazer isso. Tem como? Veja aí. Pode, já está no minuto final. Talvez não consiga voltar com o Jussi por causa do tempo, mas pode. Pode. Deixa eu só fechar aqui e chamar de novo aqui. Pronto, eu já chamei de novo aí o professor Bé, para melhorar a imagem dele. Valeu. Eu quero agradecer as pessoas que estão, né, assistindo, agradecer a Proatif, né, na pessoa de você, Rafa, na pessoa de Jussi, dizer que para mim foi super importante também participar, fiz questão sim, né, e eu tenho que conviver com essa situação, até porque eu vou trabalhar online agora, então a live me deu mais essa oportunidade e espero ter contribuído e me colocar à disposição para futuras, né, intervenções dentro da área de educação física. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Não, a gente que agradece, pode ter certeza disso, que contribuiu muito. O professor Jussi aqui está dizendo que quer falar, então eu vou desligar aqui, vou chamar o professor Jussi, que ele quer dar as últimas palavras também antes de a gente finalizar aqui. Viu, professor? Vou fechar aqui a imagem do senhor e vou chamar o professor Jussi para me falar um pouquinho. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Massa, obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigado a senhor. Vou chamar agora aqui o professor Jussi. Professor Jussi, nós temos exatamente 2 minutos. Rapaz. Em 2 minutos derruba, hein? Só para começar, porque se quantos minutos, Rafa? 2 minutos. Quantos minutos? 1 minuto e 2? É. Rapaz, realmente foi uma aula fantástica. Eu não tenho muito o que falar porque o professor falou tudo. Mas assim, quero agradecer a participação dele. E em nome da Proatif, agradecer a todas as pessoas que participaram da live. Eu tenho absoluta certeza que foi um tempo bastante proveitoso, que a gente pôde aprender muito, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima live, se Deus quiser. Valeu, Rafa. Valeu, obrigado Professor a todos Bea, também, abraço. Presentes. Lembrando que essa foi a nossa última live do mês de junho. Agora é São João, bom São João para todos. Agradecer a presença aqui, nesse exato momento aqui de Pauliana, Juliana, grande Bea, Paulinha, professora Bombom, Gal, Rei, Suzana, Pedro, Gilson, Dalva, Jaque, Didara e todos os outros que estiveram aqui antes, puderam ficar até o final. Muito grato a vocês. E retornaremos em julho com mais outros convidados. Aguardem, que
vamos divulgar aí nas redes sociais. E quem quiser ver, alguns segundos, quem quiser ver, segue no YouTube lá, que vai estar lá disponível todo esse bate-papo, viu? Obrigado a todos.